No Evangelho segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 ao 31, há uma passagem bíblica bem interessante. Um jovem fariseu vem interrogar Jesus, perguntando a ele qual era o maior dos mandamentos. Então Jesus sabiamente logo lhe responde: o maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso é fato. Na lei mosaica diz, né, os 10 mandamentos, é o primeiro mandamento. E diz: amarás ao Israel, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não farás para ti imagem de escultura alguma, de seres que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Nem a eles adorarás e prestarás culto. Pronto, isso é fato. Mas Jesus ainda complementa. Ele diz: mas existe um mandamento semelhante a esse, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda vai mais além, diz: e este é o maior dos mandamentos. Então Jesus diz claramente aqui que o maior dos mandamentos é o amor. Jesus Cristo, quando veio na terra, ele não pregou religião, ele não tinha essa intenção em Jesus Cristo de formar uma nova religião. Ele não pregou placa de igreja. Não. Jesus pregou o amor, ele veio falar do amor de Deus. E tão poucos dos seus discípulos. Nenhum discípulo de Jesus Cristo veio falar em religião, em placa de igreja. Não existia essa intenção nos cristãos da igreja primitiva. Até a época do imperador Teodósio, o cristianismo era conhecido então como uma seita do judaísmo. Não existia religião cristã. Isso não existia. É claro que nos primeiros séculos a igreja cristã os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, por Nero, por Calígula, mas depois que a fase da perseguição passou, eles começaram a olhar o cristianismo com os outros olhos. Primeiro foi o imperador Constantino, que se batizou com o cristianismo, com a filosofia de vida do cristianismo. Depois Teodósio oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Por que ele fez isso? Porque o Império Romano estava entrando em uma decadência econômica, moral e política muito grande. E ele precisava de alguma coisa, de alguma moleta para ancorar o império. Então ele tornou o cristianismo como uma religião para dar uma identidade ao Império Romano. Uma identidade moral, uma identidade política. Porque naquela época, já do imperador Teodósio, ser cristão era chique. Era uma questão de você ter status social, de você ter cultura. Então foi nessas condições que a igreja cristã surgiu. Não foi Jesus Cristo que fez nem a igreja, nem os apóstolos. Foi os interesses do imperador Teodósio que criou a igreja cristã. Entendeu? Não foi o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo, como tem duas correntes doutrinárias que falam por aí, né? Uns dizem, não, foi Pedro que levou o fundador da igreja. Não, outros dizem, foi Paulo. Não, não foi. Essas correntes teológicas, elas foram inventadas por pessoas que queriam fortalecer a predomínio de uma determinada religião, de uma determinada igreja, de uma e de outra. Mas Jesus Cristo não pregou religião. Não tinha essa intenção dos apóstolos, Jesus e os primeiros cristãos, em fazer uma religião nova. Eles queriam vivenciar o amor, eles queriam pregar Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus. Era essa a intenção deles, dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Essas correntes teológicas foram criadas por pessoas que queriam manipular as massas para fortalecer a sua crença, a sua religião. As duas são erradas, estão erradas. Mas por que eu estou falando isso? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele escreve dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por que essas pessoas fazem isso? Porque as religiões foram criadas pelos homens, não foram criadas por Deus. Não foram
criados por Jesus Cristo, pelo seu Filho, pelo Messias. Foram os homens que criaram as religiões. E os homens são falhos, por isso as religiões são falhas. Entendeu? Então, queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muitas máscaras estão caindo e muitas outras máscaras vão cair. E se nós não nos apegarmos com o que realmente importa, com a verdadeira mensagem do Evangelho, as pessoas que não se fizerem isso, não se apegarem com Jesus Cristo, também vão cair. Ora, por que existem tantos irmãos que vivem de igreja em igreja, de denominação a denominação, seguindo esse ou aquele pastor? E por que existem tantos irmãos que falham, que enfraquecem na fé? Por isso, porque essas pessoas estão colocando a sua fé não em Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus. Ele sim. Ele que deve ser a pedra fundamental da nossa fé. Essas pessoas, em vez disso, estão colocando a sua fé em homens, em pastores, em líderes. Quanto a própria Bíblia diz que todos os homens são falhos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando essas pessoas continuarem colocando a sua fé em homens, elas vão continuar fraquejando, vão continuar falhando junto com eles. O único homem que pisou nessa terra, o único ser vivente que pisou nessa terra e não falhou, foi Jesus Cristo. Todos os outros falharam. Não é isso? Então, vamos pôr a nossa fé em Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você deva desobedecer os estatutos da sua denominação, da sua igreja, não. Eu quero dizer com isso que você não deve se envolver demais nisso. Você deve pregar, procurar viver a essência do Evangelho, que é o amor. Que são as palavras de Jesus. Porque todos os homens são falhos. Nós todos somos falhos. Então toda a nossa criação também é falha. Para você ter uma ideia. Por isso que Jesus Cristo censurava tanto os fariseus. Eles eram religiosos e eles exigiam a perfeição das pessoas, uma perfeição que eles próprios não tinham, que eles eram humanos. No Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 23, versículo 4, fala. Jesus Cristo critica abertamente os fariseus bem neste ponto, dizendo que eles atam fardos difíceis e pesados aos pescoços dos homens, fardos que nem eles mesmos querem mover um dedo para levar. O que é o fardo? O fardo era uma carga. Naquela época existiam animais de tração, como existe nos interiores hoje em dia.